Agora a gente vai ver uma situação que pode acontecer quando a gente tem essas operações, que é a situação de overflow. Overflow acontece quando o resultado de alguma operação ele é maior do que o computador ele consegue representar. Então vamos estar vendo aqui um exemplo, nesse caso aqui, onde a gente está somando 7 mais 1. Né? Será que aconteceria o overflow? Então, na representação sem sinal, a gente conseguiria representar o valor 8, e na representação de complemento a 2, a gente teria uma situação de overflow, porque o primeiro bit mais à esquerda, ele é utilizado para armazenar o sinal do número. Nesse caso, o maior número positivo que conseguiria ser representado seria o valor 0111, que é o 7 positivo. Então, aqui a gente teria overflow. Vamos fazer um exercício para a gente verificar como que são as regras para estar detectando as situações de overflow. Então aqui a gente vai querer somar 4 mais 5 e vamos estar representando os números utilizando 8 bits. Convertendo para a representação binária, a gente vai ter essas parcelas. Então basta a gente somar cada um dos bits, a gente vai ter 0 mais 1 igual a 1, 0 mais 0 igual a 0, 1 mais 1 igual a 0 vai 1, 1 mais 0 igual a 1. E os últimos 4 bits vão ser tudo 0. Então repare que a gente conseguiu representar perfeitamente o número 9 positivo na representação de complemento a 2. Agora a gente vai estar verificando como é que seria essa operação se utilizasse somente o 4 bits. Então, utilizando 4 bits, a gente vai ter o mesmo valor gerado, que será 1001, só que nesse caso, o valor 1001 ele vai ser negativo, porque esse primeiro 1 ele é o primeiro bit mais à esquerda. Então, resultaria aqui no menos 7, gerando a situação de overflow. E reparem que a gente pode perceber que se o sinal do resultado ele for diferente dos sinais da parcela, a gente vai ter a situação de overflow. Então aqui a gente vai ter algumas regras que a gente vai estar utilizando para detectar se ocorreu overflow ou não. A primeira regra é que não existe overflow quando a gente adiciona um número positivo e um negativo, porque nesse caso é uma subtração. Então a gente sempre vai gerar um valor que é menor que o número positivo. Segunda regra é que não existe overflow quando os sinais do número são os mesmos na subtração. Porque se os sinais eles são os mesmos, você vai ter a subtração de fato. Você vai ter um valor positivo subtraindo com um valor positivo, ou você vai ter um valor negativo subtraindo com um valor negativo que vai virar positivo. Então, essa segunda regra também representa uma situação de subtração. Então, quando a gente tem subtração de fato, a gente não tem overflow. Então, o overflow ele vai ocorrer quando os valores afetam um sinal. Ou seja, a gente vai estar fazendo uma operação de adição, sendo que o resultado ele vai gerar um sinal diferente das parcelas que estão sendo somadas. Quais são as situações que isso pode acontecer? Então, a primeira é quando a gente vai somar dois números positivos e o resultado é um número negativo. Então, nesse caso, é um overflow porque o resultado deveria ser um número positivo. Outra situação é somando dois números negativos e resultar no número positivo, que nesse caso o resultado certo seria um número negativo. Outra situação que pode acontecer é se a gente for subtrair um número negativo de um positivo e o resultado ser negativo. Ou seja, eu tenho um número positivo que ele é maior que o negativo e a gente está subtraindo esse número positivo. Então o resultado deveria ser positivo. Se der negativo, então teve uma situação de overflow. A gente subtraiu mais do que a gente consegue representar com a quantidade de bits. Da mesma forma, a gente tem a situação de subtrair um número positivo de um negativo. Então, o número negativo ele seria, vamos dizer que é maior, né, em magnitude. Ele teria a magnitude maior do que o número positivo. Então, nesse caso, se o resultado for positivo, a gente também não vai conseguir estar representando.